Bom, e nós vamos continuar a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. Hoje nós vamos entrevistar o candidato a senador na chapa de Luciano Nunes, o candidato Wilson Martins, candidato pelo PSB, que participa a partir de agora conosco do Jornal do Piauí. Candidato Wilson Martins, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Como fazer para, aí, no caso ao lado de Luciano Nunes Filho, tentar construir esse Estado proposto pelo candidato do PSDB? Boa tarde. Boa tarde. Prazer grande estar com você e também aqui com o Elivaldo. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Como fazer, então, para manter essa caminhada e buscar a todos, como disse o Luciano Nunes? É continuar, né? Nós estamos numa pré-campanha, onde já andamos em mais de 150 municípios do estado do Piauí, conversando com as pessoas e falando aquilo que precisa ser falado, né? Falando a verdade com as pessoas e chamando a atenção para o descaminho, né, que teve o estado do Piauí nos últimos anos, né, e mostrando um rumbo seguro, né, com a pré-candidatura de Luciano Nunes, que tem um perfil que é aquilo que a população clama, né, um jovem que tem uma história de vida, um passado, com mandatos de deputado estadual, com experiência na gestão pública como secretário de Teresina, né, por algumas vezes, né, e que se propõe, com a sua experiência de vida, com a sua história, com a sua inteligência, com o seu preparo e com a vontade, o desafio de enfrentar uma eleição e de governar e governar bem o nosso Estado. O senhor manifestou na semana passada uma espécie de insatisfação ou até queixas em relação a combinações de chapas envolvendo a oposição, a chapa do deputado Luciano Nunes. Ora, o senhor fazendo dobradinha com Robert Rios, ora não, ora com outro candidato de coligação adversária. Esses problemas foram resolvidos? Na realidade, Elivaldo, não houve insatisfação, né? Porque o meio político é um meio propício para muitas especulações e evidentemente que não depende só da gente, depende dos nossos seguidores, dos nossos partidários, dos nossos militantes, né, dos partidos coligados. E à medida que você se aproxima do pleito eleitoral, das convenções como nós estávamos, os ânimos ficam muito acirrados e a tensão precisa ser modulada, precisa ser trabalhada, ser equilibrada. Você tem que deixar um pouco a emoção de lado e cuidar da razão, né? Então é isso que aconteceu e esses momentos de muita tensão, eles são comuns e evidentemente nós colocamos ali um ponto final, né? Eu dizia isso para o Luciano e para o Robert. Nós estamos começando uma caminhada que a gente precisa ter muito cuidado. Todo momento que abrir uma pequena ferida, a gente tem que tratar ela logo, imediatamente. Essa foi tratada? Tratada e curada, porque nós estamos na oposição. Imagina, Elivaldo, você ainda dá uma painha para nós aqui na TV Cidade Verde e em outros, mas a gente não tem tanto acesso na imprensa quando você está na oposição. Então, essa é uma dificuldade, né, que a gente tem que administrar. E quando há uma fofoca, quando há uma especulação, a gente tem que dirimir as dúvidas e resolver definitivamente. Essa nós resolvemos definitivamente. Agora, candidato, no caso do prefeito Firmino Filho, não foi uma fofoca, ele declarou, né, que vai dar apoio ao candidato Ciro Nogueira. Mas assim, o que tem de mal nisso? O que tem de errado nisso? Nada. Mas ele é do PSDB, que é o partido do Luciano Nunes. Quando nós lançamos o Luciano e que nós já sabíamos que o prefeito tinha uma relação, né, administrativa e de uma boa relação com o Partido Progressista. Até a esposa foi para o Partido Progressista. Isso é comum, isso, bem, não é a forma que eu agiria, mas a gente tem que respeitar isso. Então, nós já sabíamos disso. Então, cada pessoa tem a liberdade de votar em quem deseja votar, né? Tem a liberdade de se expressar sobre um determinado pleito eleitoral, né? E nós respeitamos isso. Não é obrigado que um aliado nosso vote
da forma como a gente deseje, né? Nós vamos respeitar e vamos correr atrás do voto com argumento, mostrando a nossa história de vida, mostrando a nossa experiência, a nossa vocação para o trabalho e aquilo que a gente conhece o Piauí como poucos, né? E a vontade de fazer acontecer as coisas do Piauí. Ou seja, você ser um senador que honre o seu estado, não que possa macular, né, o estado do Piauí, que a gente possa fazer valer o voto de um senador, que é muito importante, né, que o Piauí possa ter voz e vez e possa ser um estado honrado com a representação que tem. Então, essa é que é a meta, esse é que é o que nós estamos conversando com as pessoas. Délio Rocha, de Brasília. Boa tarde, governador. Neste período de campanha, os candidatos costumam bater muita perna pelo interior do estado. No mês passado, durante uma dessas viagens, o senhor sofreu um acidente, o avião que o senhor estava com outras 3 pessoas acabou caindo numa área de mata em Timon. Eu queria saber se depois desse acidente o senhor já retomou a sua rotina de viagens, se agora prefere viajar de carro, já encarou o avião novamente? Pois é, Délio, essa é uma boa pergunta. Nós sofremos um gravíssimo acidente aéreo, né? E eu conversava com técnicos da própria aviação e eles me diziam, olha, um acidente como esse, de cada 1000, você pode escapar ileso, sem nenhum arranhão, né? Então, o avião caiu, né? Ele parou o motor e não tinha... Nós estávamos descendo, a gente vinha a 8.000 pés e já estávamos a 3.000, 2.500 pés. Ali em 1 minuto e meio nós caímos, não deu tempo de você chegar na pista do aeroporto de Timon, nem de Teresina, nem na praia do Rio Parnaíba, muito menos em qualquer outra estrada, e nós tivemos que cair na mata. Então, foi um milagre de Deus, eu sempre digo isso e eu não tenho dúvida disso. Eu já presenciei pelo menos 2 milagres como médico, sendo instrumento de Deus, e vivi isto, né? Vivi isto. Nós estivemos ali preparados para morrer, não tinha outra saída. E a única opção que se tinha foi a que aconteceu, né? Nós saímos quebrando copas de árvores e batemos numa galha grande e grossa de um angico branco, que bateu em um local que podia bater no tronco da asa. O avião rodou e caiu ali em cima de outras árvores. Quer dizer, era a única opção que tinha para a gente escapar. Ficou o prejuízo da aeronave, né? Claro, ficou o prejuízo da aeronave, mas menos mal, é um prejuízo material. Claro, é um prejuízo material, né? Mas assim, eu não tenho dúvida, né, que isso tenha sido foi um milagre, né? Um milagre de Deus. Eu já tenho agradecido isso. E eu tenho certeza que nós temos ainda missões a cumprir aqui na vida. Se não tivesse, Deus teria interrompido essa nossa tarefa, e eu a cada dia agradeço a Deus por isso. E eu tinha passado, Nélio, só para que você tome conhecimento, e o povo do Piauí, 2 dias antes, eu tinha passado aqui na Gruta da Betânia, né? E lá tinha feito umas orações que a minha mulher tinha me pedido, a Lília. Nós, como governador, modernizamos aquilo e transformamos aquilo ali numa praça religiosa importante. E eu tinha feito lá umas preces, né, a Nossa Senhora de Lourdes, e pedi a ela que ela pudesse nos guiar nesta loucura de tantas viagens de madrugada, de tantas viagens aéreas durante esta pré-campanha e esta campanha eleitoral. E eu já passei lá para agradecer a Deus, que eu não tenho dúvida de que ela nos ouviu, a intercessão junto a Deus, e que nós nos salvamos dela. E eu lhe confesso uma coisa, eu saio deste acidente muito mais fortalecido, porque uma fé em Deus redobrada, né? E com certeza absoluta de que Ele nos deu a oportunidade da gente cumprir mais uma missão pública com fé em Deus a favor do povo do Piauí. Fenelon Rocha.
Boa tarde, candidato Wilson Martins. Eu perguntaria, nesse momento em que todos os candidatos, principalmente aqueles que estão à frente, são alvos de ataques. O senhor certamente vai ser alvo de ataque, como foi hoje aqui na Rádio Cidade Verde, por um ou outro candidato a senador que disse que já tinha tido um que esteve aí no governo e não fez nada. Foi essa a expressão que ele fez, sem citar o seu nome, mas fazendo referência ao senhor. Como é que o senhor está preparado para esse tipo de ataque? Um ataque que diz que o senhor que promete mudança não seria mudança nenhuma. Pois é, Fernando, a gente que vai envelhecendo e passando mais tempo na política, a gente vai ficando com o lombo grosso, né? A gente tem que ter muita paciência para ouvir e argumentar. É através do argumento, né? Quer dizer, a minha história de vida, de ter feito um bom governo, um governo realizador, isso está na boca do povo, não sou eu que digo isso, né? A história de vida de ser um ficha limpa também está na boca do povo, né? E o povo sabe disso. Nós fizemos um governo sem escândalo. Você vê o atual governo a todo instante um escândalo. E às vezes os caras se chatearam porque eu coloquei o Piauí vai ser honrado com o Wilson Martins senador, né? Senador ficha limpa. E aí, de repente, cai a carapuça, né? E as pessoas se irritam com isso, né? Mas assim, olha, você ser senador da República para ajudar um prefeito, colocar aqui um dinheiro para custeio, para um calçamento, isso nós vamos fazer também. Agora, você passar 8 anos no Senado Federal e não dizer a que veio, e você perguntar qual foi a obra importante, estruturante que você fez pelo Piauí e pelo seu povo. E o cara vai ficar olhando para cima, por lado, e não vai dizer porque não fez, né? Então é preciso que a gente faça valer isso. E outra coisa, você ser senador e honrar o Estado, não se meter em nenhuma confusão, ou em nenhuma denúncia, ou em nenhuma suspeita, é algo também que o povo gostaria que isso acontecesse. Você imagina, eu fui 4 anos governador do Piauí e não houve uma denúncia, um escândalo, porque nós tínhamos uma gestão planejada, com monitoramento das metas e com cobrança de resultado, né? Qualquer deslize, a gente alterava ali os rumos da nossa gestão. E foi por isso que nós conseguimos, olha, nós começamos uma zona de processamento de exportação da terra que regularizamos e construímos, entregamos ela pronta, absolutamente pronta, e infelizmente o atual governo não deu conta de colocar para funcionar. Eu quero, como senador, ajudar a transformar aquelas EPE numa geração de emprego e renda com indústrias lá dentro, dando oportunidade para os jovens. Eu construí na parceria com o governo federal, uma grande BR interligando Ponta dos Cerrados, Santa Filomena a Gil Bués. Estou falando de obras estruturantes que nós fizemos no governo. Nós começamos a Transcerrados, inauguramos a primeira etapa, deixamos o recurso para ser concluído 117 quilômetros e o governo não deu conta de fazer. Estou falando de outra obra estruturante, fantástica. Agora também houve obras como, por exemplo, o Rodoanel, a duplicação das BRs, que o senhor deixou e não foram concluídas no seu mandato. Né? Pois é, por incompetência do governo. Nós deixamos 82% do Rodoanel de Teresina pronto e o dinheiro na conta para ser concluído o Rodoanel. Deixamos andada aí 30%, 40%, 50% a duplicação da BR com dinheiro na conta e o governo não deu conta de concluir, né? São obras fundamentais. Mas o senhor não atribui à sua gestão? Ou não? Não, porque eu deixei as obras em andamento. As obras, quando eu saí, estavam todas em andamento, com dinheiro na conta, as empresas trabalhando, pagando de acordo com a medição. Da forma como a Transcerrado, que é outra obra fantástica e que está lá paralisada, né? Está lá paralisada. Então, assim, o problema de água. Nós vamos trabalhar para resolver o problema de água. Não preciso de água do São Francisco, não. Nós vamos tirar do Rio Parnaíba, lá de Floriano, tirar 0,1%, menos de 1% da água que passa da vazão, que é de 300 metros por segundo. Uma adutora? Para fazer uma adutora. Não precisa de fazer do São Francisco como o governo federal não fez. Fez para o Ceará, fez para o Rio Grande do Norte, fez para o Sergipe, fez para a Bahia, fez para o Pernambuco, não fez para o Piauí. Agora,
São 3 senadores que tem em São Paulo, são 3 no Piauí. Nós vamos fazer valer este voto do senador, que não estão fazendo valer ele, né? Mas quanto é que custa a adutora? Eu tenho um planejamento, um projeto, um anteprojeto, para pegar a água captar lá em Floriano, puxar ela, subir a serra, passando por Nazaré do Piauí, Ueiras, subir a serra ali do Gaturiano, que você conhece, perto de Ipiranga, subir a de Dom Expedito Lopes, a de Picos, chegar em Marcolândia, na Serra de Marcolândia, que é a mais alta, maior ponto mais alto do Piauí, 720 metros de altitude, e de lá distribuir água para o Piauí inteiro, até para o Pernambuco, se precisar. Então, como é que faz isso? É uma obra cara. Com água do Parnaíba? Uma adutora do Rio Parnaíba. Isso faz, como é que faz isso? Com dinheiro. Por que gastaram bilhões e bilhões lá no São Francisco e não podem gastar 1 bilhão, 1 bilhão e meio, 2 bilhões para resolver o problema de água do Piauí? Quando o senhor foi governador do estado do Piauí, o senhor tinha uma aliança com a então presidente Dilma Rousseff. Não era possível fazer nessa época obras com essa envergadura que o senhor está falando? Pelo seguinte, a presidente Dilma, quando nós cobramos os projetos, ela não teve condição de nos atender. O Estado começou, quando eu assumi o governo, o Estado começou a bicar, o PAC começou a bichar, né? Ela autorizou a barragem de Castelo, nós fizemos a licitação, ela autorizou a barragem aqui de Milagres, aqui no Rio São Nicolau, né? Lá em Santa Cruz de Milagres. E a de Castelo e Juazeiro, lá em Juazeiro do Piauí. E eu saí do governo, fiquei autorizado a licitação, infelizmente o governo faliu, né? Entrou numa crise, o PT apareceu o sinal amarelo, não freou, quando chegou no vermelho, deu no que deu. Essa história, vocês sabem aí, do afastamento da presidente Dilma, com a assunção do vice-presidente da República. Mas nós fizemos, Gelson, para você ter entendimento, nós construímos 600 barragens no Piauí de acumulação de 1 milhão de litros do semiárido. Nós inauguramos as 2 barragens que tinham começado a governos anteriores, a barragem de Poço de Marruá, em Patos, no rio Tocantins, no rio Itaim, né? São 500 milhões de metros cúbicos de água, levamos água, aí eu comecei no meu governo a adutora de Poço de Marruá e terminei ela levando água, o pessoal tomava água de lama para Campo Grande, Vila Nova, São Julião do Piauí, Fronteiras e Pio Nono, que chove menos de 200 milímetros por ano. Fiz isso também lá em Piaus. Piaus fica na confluência dos municípios de São Julião e o município de Pio Nono. Rio dos Porcos, São Julião, Rio Marçal, lá em Pio Nono. Fizemos uma barragem linda, inauguramos a barragem. Comecei a adutora e terminei a adutora. Levamos água para Patos, Jacobina, Curral Novo, Caridade e Simões, que também não chove e não tem outra solução. Resolvemos definitivamente. Agora, não dá para você resolver tudo em 4 anos de governo. Agora, senador da República, são 8 anos, né? É preciso que você conheça o Estado como nós conhecemos, que você tenha vocação para trabalhar como nós temos, que tem uma história de que é um caboclo que nasceu no sertão do Piauí, que sofreu tudo isso, que na minha casa não tinha água encanada, não tinha energia, não tinha médico, não tinha professor, não tinha escola. Você sabe quando é que eu decidi ser médico? Não, senhor. Quando eu tinha 9 anos de idade. Quando a minha mãe agonizava 48 horas num povoado, sem nada, sem condição nenhuma, e foram chamar um médico em Picos, no lombo de um burro. Meu pai mandou lá um amigo dele, pediu, ele foi lá. Doutor José Nunes, que já morreu, não está mais entre nós. E aí chegou num animal também, com o portador, trazendo os equipamentos. Muita gente, os amigos do meu pai, minha mãe quase morrendo, um povoado, todo mundo amigo. E ele chegou em 1 hora e meia, ele fez o parto, foi a fórceps. Meu irmão se salvou, hoje é médico, é o doutor Hinaldo, e está lá no interior trabalhando e fazendo isso que nós gostamos de fazer. E salvou a minha mãe e o meu irmão. Naquele dia eu disse, eu vou ser médico. Com toda essa diversidade, 14 irmãos, muita dificuldade, eu vim para Teresina, trabalhei, estudei, passei no vestibular na Federal, me formei médico, fui ser neurocirurgião, que só tinha 2 no Piauí, e passei a minha vida toda fazendo isso, fazendo bem as pessoas, né? Trabalhando, estudando,
aliviando a dor, salvando vidas como neurocirurgião, e me tornei governador do estado com muita dificuldade, com muita luta. E conheço, para concluir, o estado do Piauí como ninguém, como ninguém. Trabalhei muito e sofri muito para chegar onde eu cheguei. Estou um homem realizado, feliz na família, tenho muito tempo hoje para os meus amigos e essa vontade que eu tenho, o que foi possível fazer num governo bom, realizador, com muitas obras, muitos investimentos, com paz social, sem escândalo, um governo que tratou o servidor público com respeito, com os militares, policiais civis, com os agentes penitenciários, com os médicos, professores, o pessoal da saúde todo. Então, o Piauí agora, reconhecendo esse grande trabalho que nós fizemos, de respeito às pessoas e de ter alavancado o desenvolvimento desse estado. Essa é a história minha, de um homem simples, trabalhador, que não teve sucesso na eleição passada e voltou para a sua profissão de médico, foi bem recebido, continua trabalhando e fazendo bem às pessoas. Quero colocar essa minha experiência de vida e meu passado honrado para honrar o Piauí no Senado Federal e poder fazer o bem a essa gente querida do Piauí, né? De transformar lá no Senado Federal, ter um senador que tenha vez e voz e faça valer o voto dos piauienses e o voto de um senador da República, a importância que tem um voto de um senador da República. E eu queria agradecer o candidato Wilson Martins, muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí. Muito obrigado.